Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Podemos dividir esta leitura, esta pequena leitura, em duas partes. Uma primeira parte mais descritiva e uma segunda, de certa forma descritiva também, mas em que o personagem principal é precisamente aquele que aparece na primeira parte. E nesta primeira parte começar por ter atenção aos verbos. Dar tempo ao leitor de os concretizar no pensamento. Contemplava, dar tempo para que a pessoa, quem ouve, se associe a essa contemplação, as visões da noite, e depois este quando dá-lhe um caráter um pouco repentino, quando sobre as nuvens do céu veio alguém semelhante a um filho do homem, e deixar as pessoas imaginar essa vinda. Depois dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Portanto, a contemplação, a vinda, o facto de ele se dirigir e de ser conduzido, portanto, dar a estes verbos o tempo deles mostrarem o seu significado, dar a este momento esse caráter repentino, quando, e deixar as pessoas um pouco em suspenso, e depois o que é que aconteceu? Aconteceu isto que vem a seguir. Na segunda parte, ter-me atenção a enumeração, o poder, a honra e a realeza. Dizer cada coisa com ênfase e separadamente das outras. O poder, a honra e a realeza. Como se fossem coisas absolutamente distintas. Depois, enfatizar o caráter de totalidade desse poder. Todas as nações, os povos e nações. O seu poder é eterno, não passará jamais, este caráter eterno, e não será destruído. Temos de ter em conta que esta profecia de Daniel é dita, é escrita num tempo em que precisamente o povo judeu era perseguido e aquilo que se via era tudo menos este caráter eterno e forte da fé judaica. Ela estava a ser muito abalada pelas perseguições. Portanto, é uma profissão de fé num contexto bastante hostil. Esta leitura do livro do Apocalipse, como muitos textos do livro do Apocalipse, é uma oração, uma doxologia, algo que exprime o louvor. E temos, neste primeiro momento, cuidar bem, a enumeração. Jesus Cristo é testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Jesus que é o primeiro. Depois temos aqui uma oração, ela própria se termina com amém, portanto, dizê-la como uma oração, um tom mais elevado, àquele, e ela começa por aquele, e temos aqui um longo texto que só é retomado, o aquele é retomado aqui. A ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Estão a ver a forma de oração de doxologia, de louvor. Amém. E dizer este amém de forma separada, não é? Como se fosse o povo a responder àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. E retoma, é ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui, de novo, a mesma coisa. Aqui um
uma fase mais descritiva e, como na leitura anterior, dar tempo às pessoas contemplarem aquilo que o texto sugere. Ei-lo que vem entre as nuvens e todos os olhos o verão. Deixar as pessoas ver ou imaginar, mesmo aqueles que o trespassaram. E dar ênfase a este, são todos. Mesmo aqueles que o trespassaram, até dar um certo tom de admirativo, de admiração, mesmo aqueles que o trespassaram. E por sua causa hão de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim, amém. Como aqui. E aqui uma exclamação, ainda mais forte do que, num tom ainda mais elevado que o anterior. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor do Universo. Aquele que é, que era e que há de vir. Que é, que era e que há de vir. Portanto, a totalidade do tempo, aquele que reina sobre a totalidade do tempo, o Senhor do Universo. Portanto, também uma forma doxológica. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, portanto, aqui é o próprio Senhor do Universo que fala, portanto, dar esse tom mais solene e majestático.